Oxum Ekuabó, Ekuabó Nixê. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nire. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-mã. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-do. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nixê. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nire. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-mã. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-do. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nixê. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nire. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-mã. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-do. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nixê. Oxum Ekuabó, Ekuabó Nire. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-mã. Oxum Kakaeku, Oxum Onibério-do. Oreyeyeu, oreyeyeu, oreyeyeu. Bom dia para todas, para todos e para todes. Que vocês tenham uma quarta-feira muito abençoada, uma quarta-feira com Oxum e com Xangô e com Oiá também, né? No Brasil, as quarta-feiras são dedicadas a Xangô e a Oiá, mas é também dedicada a Oxum, porque todos os dias é dia de Oxum. E nós vamos entender hoje por que todos os dias é dia de Oxum. Oxum, que é a 17ª divindade. O Odu Oxemeji, o Odu Ifá Oxemeji, é o Odu de Oxum, é o Odu da cidade de Badã. E é o Odu que narra as travessuras, as histórias, as narrativas de Oxum na Terra. Mas foi o Odu Oxeturá quem revelou que Oxum é a 17ª divindade. A divindade que outrora foi esquecida. Quando os orixás partiram do Orum para o Aie, eles esqueceram de Oxum. Talvez porque não queria que Oxum viesse. Ou possivelmente porque queriam um protagonismo próprio, já que naquela comitiva nenhuma mulher, nenhuma divindade feminina havia chegado à Terra, exceto Onilé. Oxum havia ficado para trás. E os homens, os orixás borós, os orixás masculinos, tomaram a iniciativa de acompanhar Onilé nesse percurso para a Terra. Até porque Onilé já estava na Terra, né? Onilé é a própria Terra. Então foram os orixás borós, os orixás masculinos, que encabeçaram essa comitiva, essa comissão de fundar a Terra e de povoar a Terra. Mas Oxum ficou para trás. Oxum não foi trazida. Oxum não foi convidada a vir do Orum para o Aie. E por aqui as coisas seguiram. Aqueles que aqui chegaram fizeram com que as coisas acontecessem. As coisas até aconteceram, mas num determinado momento as coisas começaram a dar muito errada. As coisas começaram a sair completamente dos eixos. E foi então que as divindades que aqui estavam começaram a ficar muito preocupadas. O fato é que Oxum não chegou na Terra,
que Oxum não chegou no Aê na fundação do Aê. Vocês conseguem imaginar o que isso significa? Oxum não chegou no Aê na fundação do Aê. Oxum não estava aqui. A mãe que nutre a vida. Oxum não estava aqui na fundação do Aê. Então, as coisas começaram a ficar complicadas, as coisas começaram a ficar muito difíceis por aqui. E ninguém sabia até então o que estava acontecendo, o que estava ocorrendo no Aê, que as coisas estavam complicadas, estavam complexas, estavam saindo tudo muito errado. As mulheres não estavam engravidando direito, não estavam vingando a gravidez das mulheres. As plantações não estavam crescendo, os animais não estavam sobrevivendo, as pessoas estavam brigando entre elas, as pessoas estavam tendo problemas de disputa, de poder, de revolta. A vida não estava nada interessante. Até que os orixás começaram a queixar. Até que os orixás começaram a se perguntar o que estava acontecendo, que as coisas não estavam saindo muito bem. Então ninguém tinha resposta. Foram à casa de Xangô para poder tentar saber do que se passava, Xangô não tinha resposta. Foram à casa de Obatalá para saber se Obatalá tinha resposta, Obatalá não soube explicar. Foi à casa de Obaluaê para saber se Obaluaê tinha alguma resposta para aquele problema, Obaluaê não soube explicar. Foram à casa do Ogum para ver se Ogum tinha uma resposta, Ogum também não soube explicar. Ninguém sabia explicar o que estava acontecendo com o mundo. Então, os orixás se juntaram e foram ter com Exu. Ou seja, eles devem ter pensado, isso pode ser coisa de Exu, né? Exu que faz o certo virar errado e o errado virar certo. Pode ser coisa de Exu, mas não é coisa de Exu, porque Exu também não sabia o que era. Exu não sabia explicar o que estava acontecendo. Mas Exu tinha uma solução. Vamos à casa de Orumilá, do vidente celestial, do sábio, para que Orumilá nos diga o que está acontecendo. Para que Orumilá nos diga o que está oculto. Porque Orumilá, por ser um vidente, aquele que vê, Orumilá consegue dizer das coisas que estão ocultas, das coisas que estão secretas, das coisas que ninguém sabe, ninguém vê. Orumilá consegue ver através do Ifá. Então foram todos à casa de Orumilá. Chegando à casa de Orumilá, Orumilá informou, através do oráculo de Ifá, que naquela comitiva que outrora havia chegado ao mundo, estava faltando uma divindade muito importante, que era exatamente a divindade que nutriria a vida. A divindade que se encarregaria de manter as coisas equilibradas, de manter as coisas nutridas. Os orixás começaram a olhar inquietos uns para os outros, perguntando quem é essa divindade que não veio conosco. Muitas divindades não vieram para a Terra naquele primeiro momento. Então, mas quem é essa divindade que não veio conosco, que está faltando aqui? Orumilá não soube dizer quem era essa divindade, mas como ele conseguia ir do céu e da terra com muita agilidade, ele se prontificou a ir a Orum, juntamente com Exu, para verificar, averiguar o que se passava. Então Orumilá e Exu foram a Orum e compartilharam com Olodumaré as situações que estavam ocorrendo aqui na Terra. Olodumaré informou a Orumilá e a Exu, sim, de fato, vocês esqueceram uma divindade primordial, fundamental, para manter o equilíbrio na Terra. E foi então que Orumilá e Exu descobriram que essa divindade era Yami Oxum, a mãe que nutre a vida, a mãe que nutre todas as coisas. Oxum é Odô, não é? Yeye é o Miodô. A água nutre. A água é vida.
Sem água, o planeta é incapaz, sem água, a Terra é incapaz de sobreviver. Oxum é água por excelência. Oxum é água que nutre a vida. Oxum não é água insalubra. Oxum não é água sem vida, porque tem água que não nutre. Então, a água que é Oxum é água que nutre. É água doce, não é? Oxum só é água doce. A água salgada não é Oxum. A água podre não é Oxum. A água parada não é Oxum. Oxum é somente a água doce, a água que flui, a água que move. Oxum é uma água movente. Oxum é uma água viva. A gente pode literalmente dizer que Oxum é água viva. Oxum não é água morta. Oxum não é água choca. Oxum não é água apodrecida. Oxum não é água contaminada. Oxum é água doce. A água que nutre a vida. Ela é Omi-Odô. Ela é Orixá Odô. Quando a gente diz que Oxum é Orixá Odô, a gente está dizendo que o Oxum é o Orixá do rio. Ou a gente pode dizer que Oxum é Iami-Odô, que quer dizer a mãe do rio. Não é verdade? Então, Orumilá e Exu se encarregaram de trazer Oxum para a Terra. E foi isso que aconteceu. Orumilá e Exu trouxeram Oxum para a Terra num veículo, num Odu, chamado Oxeturá. Foi no Odu Oxeturá, o 17º Odu da sequência dos 256 Odu Ifá, que Oxum chegou na Terra. Por isso que Oxum é conhecida como a 17ª divindade. Quando ela chegou na Terra, os orixás correram pedindo a ela ajuda para que ela devolvesse o equilíbrio das coisas, a tranquilidade, a harmonia. Gente, a harmonia é muito importante para a vida na Terra, porque a vida divina, a vida no espírito, vocês têm que entender, quando eu falar de vida divina, quando eu falar de vida no espírito, vocês entendam orixalidade. Então, a vida divina, a vida no espírito, a vida no orixá, a orixalidade, ela consiste exatamente em viver em harmonia. Sem harmonia não há orixalidade, sem harmonia não há vida divina. Nós precisamos buscar a harmonia. E foi isso que o Oxum veio trazer para o mundo, a harmonia. Porque o Oxum é literalmente, gente, literalmente a divindade da harmonia. Por isso que ela é boa para o amor, por isso que ela é boa para a felicidade, por isso que ela é boa para o dinheiro, para a riqueza, para a prosperidade, por isso que ela é boa para curar as nossas emoções, por isso que ela é boa para tudo, porque Oxum é a divindade que harmoniza todas as coisas. Ela é literalmente a divindade da harmonia. Oxum é muito mais a divindade da harmonia do que a divindade da riqueza, como gostam de dizer, da beleza, da sensualidade. Tem isso também. Oxum é sensual, Oxum é bela, Oxum é rica, Oxum é próspera. Tudo isso faz parte de Oxum. Mas Oxum é a divindade da harmonia. Ela harmoniza a vida. Quando uma pessoa está com as emoções muito perturbadas, você banha ela nas águas de Oxum. Porque água é o calor das emoções. A água é o reservatório uterino. Quando a gente entra na água, a gente sente o conforto do útero. A gente sente o conforto do materno, porque a água é materna. A água é mãe. A água é princípio feminino. Então, o que o Oxum veio trazer à Terra, ao Ari, diante do caos, da confusão que estava formada aqui, foi a harmonia. Ela é a divindade da harmonia. Ela é a divindade que faltava no meio do caos do mundo. Então os orixás foram pedir a ela: Oxum, nos ajude. Ajude a resolver esse problema. As mulheres não conseguem engravidar.
os animais fêmeas não conseguem gerar. As plantas, os frutos, não conseguem crescer. As árvores não conseguem dar fruto. Os velhos estão morrendo. As pessoas estão brigando e se matando. Oxum olhou para isso, para essa demanda, olhou para esse pedido, escutou e disse que ia pensar. Ela ia pensar o que fazer. Oxum estava muito ofendida, porque eles haviam esquecido ela. Então eu vou pensar. Vou pensar o que eu vou fazer. Você não pode ofender Oxum. Você não pode ofender uma mulher de Oxum. Se você ofende uma mulher de Oxum, aliás, você não pode ofender mulheres, né? Porque se você ofende mulheres, você arruma um problema para a tua vida eterna, né? Nós que praticamos o culto de Orixá, nós que praticamos o culto de Fá, nós que praticamos o Xexê, Orixá e Bilho, nós que praticamos o Exim, Orixá e Bilho, nós que praticamos o Candomblé, essas tradições africanas, afro-brasileiras, nós não podemos ofender as mulheres. Nós não podemos ferir uma mulher. Nós não podemos machucar uma mulher. Por que não podemos? Porque isso é um problema sério na nossa tradição. Isso gera caos. Isso gera desordem. Isso gera um monte de consequências que a gente nem imagina. Então o mundo estava sob essas consequências. Eles ofenderam a divindade que nutre a vida. Eles defenderam a divindade que harmoniza a vida. Eles ofenderam Yami Oxum. Então ela disse que ia pensar. Vou pensar o que eu vou fazer. Agora vocês vão esperar. Porque uma Oxum ofendida, elas são muito rancorosas. É péssimo eu dizer isso. Mas uma Oxum ofendida, elas são muito rancorosas. Elas são pacientes, elas cozinham em banho-maria, elas levam a coisa de forma muito apaziguadora. Mas quando elas resolvem, né, levantar a fúria do rio, elas são, Deus nos acuda, né? Elas são destrutivas, né? Elas são capazes de azedar, de bloquear, de causar um caos terrível, porque o Oxum não faz guerra. Pelo menos não faz guerra da forma que a gente faz. O Oxum tem pavor da guerra. O Oxum não pega em arma. O Oxum não pega em arma. Em hipótese alguma. O Oxum não faz guerra, né? Porque o Oxum faz guerra de outra forma. Eu costumo dizer que o Oxum faz guerra piteando os cabelos. O Oxum faz a guerra enquanto ela penteia os cabelos. Enquanto ela penteia os cabelos e olha no espelho. Para dizer que a guerra que o Oxum faz é uma guerra silenciosa. É uma guerra sem alarde. É uma guerra que vai te comendo pelas beiradas, né, lentamente. Porque ela é a dona da feitiçaria. Né? Oxum é feiticeira. Muito feiticeira. Mas ela é a senhora, ela é a divindade que harmoniza a vida. Oxum é muito importante para todas as pessoas. Todas as pessoas devem amar o Oxum. Todas as pessoas devem cultuar o Oxum. Porque o Oxum é importante para todas as pessoas. Porque ela é a mãe que nutre a vida. Nesse sentido, ela é a senhora que harmoniza todas as coisas. Eu sempre digo, alguém que está com um problema de desgaste emocional, desajuste emocional, não está conseguindo lidar com as suas emoções, não está conseguindo se centrar, precisa de Oxum. Porque Oxum consegue entrar ali dentro das emoções, do coração e embalar essa pessoa com carinho, com afeto e curar a dor dessa pessoa. Oxum é muito bom porque Oxum é água. A água é acalento. A água é acolhimento. Porque a água é nutritiva. A água é viva, como eu dizia. A água tem axé por excelência. E o axé da água, o axé que vem da água, eles nos preenche profundamente. Ela é a mãe do latão.
Oxum é a dona do latão, a dona das joias preciosas, aquela que usa o bronze com excelência, com magnitude, aquela que sabe usar suas habilidades para favorecer o mundo. Depois que Oxum fez as divindades esperar, ela resolveu o problema do mundo no próprio Odu Oxeturá. Ela devolveu a harmonia para o mundo. Ela devolveu o equilíbrio para as coisas. Ela passou a gerir a harmonia do mundo. E até hoje, quando a gente quer harmonia, a gente vai buscar em Oxum, porque Oxum harmoniza o nosso interior. Oxum harmoniza a nossa vida amorosa. Oxum harmoniza a nossa vida financeira. Oxum harmoniza a nossa autoestima. Quem está com baixa estima, né? A pessoa não se aceita, a pessoa não se gosta, né? A pessoa tem dificuldade de se perceber, de se acolher, de se aceitar, né? Não aceita o seu cabelo, não aceita teus olhos, não aceita o seu nariz, não aceita a boca. Tem gente que é tão complexada, tem gente que é tão mutilada, que ela vai negando a sua corporalidade. Tem gente que não dá conta de lidar com a sua diferença. Tem gente que não dá conta de lidar com a diversidade que a sua presença no mundo se impõe. Quando a nossa diversidade, isso eu estou falando do quê? Nossa diversidade corporal não consegue se impor no mundo, isso quer dizer, eu não consigo gostar de mim como eu sou, eu começo a me mutilar. As pessoas se mutilam. Se elas não mutilam seus órgãos, o nariz que ela não gosta, a boca que ela não gosta, a orelha que ela não gosta, os olhos que ela não gosta e por aí vai, ela começa a entrar num processo de transformação estética, né? A pessoa começa a se encher de procedimentos estéticos porque ela não se aceita, porque ela não se gosta. Porque dependendo do procedimento estético, você também está se mutilando. Pensa aí, eu sou um homem negro, muito feliz por ser um homem negro, com um nariz que fala da história do meu povo, que conta a história da minha ancestralidade. Então, meu nariz reporta a essa ancestralidade africana que eu carrego. E aí eu vou e mutilo o meu nariz, passo por um procedimento cirúrgico que vai tornar o meu nariz uma coisa fininha, uma coisa horrorosa, porque esteticamente esse nariz polido, fino, que é um padrão de nariz ocidental, é o que está na moda. Eu estou me mutilando. Eu estou negando a minha diferença. Então, Oxum é muito bom, muito boa, para a gente também aceitar a nossa diferença no mundo. A Oxum é muito boa para a gente assegurar a nossa autoestima no mundo, porque Oxum é muito vaidosa, muito altiva, muito dona de si mesma. Uma pessoa que tem baixa estima, ela não é dona de si mesma. Ela tem muita dificuldade de ser dona de si, dona de mim. O que significa ser dona de mim ou dono de si? Ser dono de si significa você conseguir bancar a sua diferença no mundo. Significa você conseguir ser o que você é. Quando essa natureza singular, quando essa natureza pessoal consegue se impor no mundo com a sua diferença, então você flui como rio, você move como rio. Mas quando você nega o tempo todo a sua existência singular, porque você não se gosta, porque você não se aceita, porque você tem uma série de feridas que te distancia de si mesmo, porque você tem uma série de feridas que faz você se abandonar, você começa a desencadear uma série de processos de adoecimento gritantes, que tem a ver com a aceitação de si,
que tem a ver com a sua própria aceitação. Então, o Oxum entra em cena para ajudar pessoas a erguerem, a se amarem, a se acolher. Porque o detalhe do amor, gente, é o amor sem medida. Mas esse detalhe do amor, que é o amor sem medida, ele equivale, antes de tudo, ao amor próprio. Uma pessoa sem amor próprio, uma pessoa que não ama a si mesma, essa pessoa não tem condições de amar ninguém. A condição mesma do amor a uma outra pessoa é a capacidade de amar a si mesmo. E o que é amar a mim mesmo? Amar a mim mesmo é gostar do que eu sou. É gostar de quem eu sou. É respeitar quem eu sou. É valorizar. E aí as redes sociais, a internet, o celular se encarrega de fazer aumentar essa frequência do prazer, que é a dopamina, da realização, né? A dopamina gera um sentimento de realização. A dopamina é um hormônio bom, porque ela gera essa sensação de satisfação, de prazer, de realização. Mas quando você começa a sentir falta de dopamina, você começa a buscá-la de forma frenética. E aí, nesse sentido, os meios de tecnologia digitais, a internet, o celular, ajudaram, contribuem para que a gente consuma dopamina, para que a gente seja refém da dopamina o tempo todo. As pessoas estão o tempo todo dopaminadas, por isso que elas não conseguem dormir, por isso que elas não conseguem estar com elas mesmas, porque elas estão o tempo todo ligadas. Elas estão o tempo todo numa frequência na qual ela não consegue desativar, porque a dopamina, ela não deixa você desativar. E muitas das vezes, você precisa desativar. Você precisa desligar. Você precisa se ausentar. Se você fica o tempo todo nessa frequência, se você fica o tempo todo consumindo conteúdos e aumentando o nível da sua dopamina, você não vai conseguir parar. Porque a sua frequência energética, porque tudo isso é energia, o celular é energia. Enquanto você fica mexendo na tela do seu celular, isso é energia. Então, se você não desliga essa frequência, você vai ficar ligado. Se você fica ligado, você não consegue dormir. Porque você só consegue dormir quando você desliga. Então, eu sugiro você a desligar o seu celular por volta das 21h30. Faça isso. Porque o ciclo cardiano da melatonina vai começar exatamente nesse horário, entre 21h30 às 22h30. Ali vai começar o ciclo do sono. É quando a sua melatonina desperta naturalmente. Você não precisa comprar aquela medicação porca na farmácia escrita melatonina. Aquilo é porco, aquilo é sujo, aquilo é tóxico. Não compre nada disso na farmácia. Está em promoção na farmácia tal um frasco de 60 comprimidos de melatonina por R$ 9,90. Não me comprem isso. Vocês precisam ser críticos dessa farmacologia bizarra. Não compre melatonina sintética. Vejam bem, essa melatonina farmacológica ela é sintética. É uma droga. Simplesmente sintética. Além dela não funcionar, ela não vai funcionar. Você está pagando R$ 9,90 porque a farmácia está colocando aqui em promoção porque não está vendendo. E você vai comprar uma droga barata que não funciona, ainda vai levar um tóxico, uma toxicidade no teu organismo. Não funciona. Por que não funciona? Porque aquela dosagem sintética de melatonina não dá conta de corresponder à sua própria singularidade, à própria exigência do teu organismo.
Então, se você quer tomar melatonina, vá numa farmácia de manipulação ou vá no homeopata, de preferência no homeopata, e peça ao homeopata para preparar essa melatonina para você, através de homeopatia, né? Através de um combo de misturas, né? Que respondem à tua própria natureza. Porque o legal da homeopatia é exatamente isso. A homeopatia é a medicina do singular. Ela responde à sua própria natureza. Ok, voltou, né? Como é que você ativa esse hormônio? Repito, você ativa esse hormônio da melatonina, que é o hormônio do sono, provocando o seu ciclo do sono corretamente. Se você faz uso de coisas que desativa a funcionalidade desse hormônio, ele não vai funcionar, ele não vai se ativar. Então, a frequência energética que tem no celular, a frequência energética que tem nos conteúdos que você fica passando para baixo e para cima do Instagram, do TikTok, desativa a tua melatonina. Não deixa que a melatonina venha à tona. Então, o que você precisa fazer? Você precisa simplesmente desligar o seu celular ou deixar o seu celular bem longe de você a partir das 9h30 da noite. Por que às 9h30 da noite? Porque neste horário, o teu corpo vai entrar num ciclo que é o ciclo do sono. Então, você precisa de corresponder a esse ciclo. Como é que a gente corresponde a esse ciclo? Menos luz, desativa o excesso de luz no ambiente, retira o excesso de luz do ambiente. Você pode deixar uma luz na penumbra para ler um livro, por exemplo. Você pode ler um livro e deixa uma luzinha de fundo que você consiga enxergar o livro que você está lendo. Aquilo vai começar a te dar sono, naturalmente. Quando esse sono natural começa a chegar, aí está a ativação da melatonina. Você está entrando no estado do sono, então o teu corpo vai perdendo a frequência natural dele e vai ficando lento, porque o teu corpo está correspondendo à natureza dele. Todas as pessoas têm essa natureza. Todas as pessoas têm essa natureza de desencadear esse estado de sono. Isso já está no nosso corpo. É natural, porque o nosso corpo tem ciclos. O nosso corpo é feito de ciclos. Quando a gente obedece os ciclos, a gente harmoniza também o corpo. Assim como está a natureza fora, assim está a natureza dentro. Esse é o princípio da simetria. O que é o princípio da simetria? O que está dentro está fora, o que está em cima, o que está embaixo, o que está no visível está no invisível, o que está no Orum está no Aê, o que está no macro está no micro. Esse é o princípio da simetria. Assim como a natureza macro tem estações, tem ciclos, assim também a natureza micro, que é o teu corpo, que é o micro-universo, também tem ciclos. Nós precisamos obedecer esses ciclos. Quer dizer o quê? Que no inverno devemos vestir blusas de frio e esquentar o nosso corpo. No verão devemos usar o menos roupa possível, roupas mais claras, roupa mais fina, roupas de algodão. No outono, a gente deve mesclar entre as roupas que nos dão um certo calor e as roupas que nos dão uma certa fluidez, uma certa liberdade corporal. E na primavera a gente pode ficar tanto à vontade quanto como no verão. Isso quer dizer o quê? Que a gente está obedecendo o ciclo da natureza, porque o que está dentro está fora, o que está no macro está no micro. Não é verdade? Então, o nosso corpo é um micro-universo. Por que eu estou falando disso num momento, numa live onde o tema é Oxum? Eu estou falando disso numa live cujo tema é Oxum, porque Oxum é a divindade da harmonia. Quando você aprende a harmonizar o teu ser por inteiro,
Porque quando a gente começa a harmonizar o nosso ser por inteiro, a gente se torna ser por inteiro. A gente começa a ser um ser por inteiro, uma pessoa por inteiro. Você se sente por inteiro? Você se pergunta, você se olha no espelho, você faz esse exercício de olhar no espelho do teu banheiro e olhar dentro dos teus olhos e perguntar, eu me sinto um ser por inteiro? O que é sentir um ser por inteiro? É ter uma casa na praia? É ter um carro importado? É viver numa mansão? É comer as melhores comidas do mundo? É ter uma conta bancária gorda? Não, isso não é ser um ser por inteiro. Isso pode ser facilidades que te dão aí regalias. Mas nem as melhores regalias do mundo pode te tornar um ser por inteiro. Então, Olomi, o que me torna um ser por inteiro? Minha gente, o que torna a gente um ser por inteiro, uma pessoa por inteiro, é a nossa harmonia, é a nossa conexão com o sagrado, com o divino, com o espiritual. Porque assim como existe o material, existe o espiritual. Assim como existe o físico, existe o metafísico. Assim como existe a matéria, existe a energia. E graças à física quântica, nós já sabemos que a matéria está na energia e a energia está na matéria. E que a energia sobrepõe a matéria. Por mais que o tecnicismo, os avanços tecnológicos, o materialismo, o cientificismo tenta dar uma ênfase exuberante à matéria, nós sabemos que tudo é povoado de energia, que nós somos energias, que as nossas trocas, que as nossas relações são baseadas, são fundamentadas em processos bioenergéticos e que a gente é dotado de eletromagnetismo. Você já encontrou uma pessoa, você já conheceu uma pessoa, homem ou mulher, que você falou bem assim, nossa, essa pessoa tem uma energia e você tem uma vontade imensa de ficar perto dela porque ela tem uma energia em abundante, ela tem uma energia boa em abundância? Também existe o contrário. Sabe aquela pessoa que você não quer ficar perto dela em hipótese alguma porque a energia dela é péssima, a energia dela não te acolhe, não te agrega, não abunda, não é abundante ao ponto de contagiar você e você quer ficar distante daquela pessoa? Eu tenho certeza que você já teve essa sensação. Sabe essa sensação? Essa sensação está dizendo o quanto os processos bioenergéticos, os processos eletromagnéticos, o magnetismo entre as pessoas determinam as nossas relações, determinam os nossos modos de viver. Então somos todos energia. Se somos todos energia, a gente pode compreender profundamente que o ser por inteiro, ser uma pessoa por inteiro, requer essa harmonia. E era isso que os orixás estavam queixando, quando perceberam que tudo aqui no Aie, tudo aqui no mundo, na Terra, estava entrando num caos desmedido. É porque a divindade da harmonia, que é o Oxum, estava faltando nesse mundo. E quando o Oxum resolve mexer, ajudar o mundo, as pessoas começam, o mundo começa, a vida começa a sentir essa harmonia profunda. Eu acredito que o mundo está muito ausente de Oxum. Eu acredito que o Oxum está muito ausente do mundo. Apesar da gente celebrar tanto Oxum, apesar da gente amar tanto Oxum, mas eu sinto que Oxum está muito distante do mundo. Eu sinto que Oxum está muito ausente do mundo e vou dizer por quê. Nós vivemos uma era de desespero. Nós vivemos uma era caótica. Nós vivemos uma era profundamente de desarmonia. Aonde não tem harmonia, aonde impera a desarmonia, Oxum não está ali. Então, se a gente tem mais desarmonia do que harmonia, se a gente tem mais pessoas adoecidas do que saudáveis, se a gente tem cada vez mais um mundo mergulhado em guerras, em conflitos dos mais terríveis, vocês acham mesmo que a divindade da harmonia está presente nesse mundo? Ou vocês acreditam mesmo
que a divindade da harmonia está presente na sua totalidade nesse mundo? É uma pergunta que a gente precisa fazer. Porque às vezes a gente está dando cabra, às vezes está dando angola, pombo, omolocum, frutas, mel, para Oxum, e estamos até dando com fartura e abundância, mas a gente não está contribuindo em hipótese alguma para que o Oxum volte no mundo, volte à Terra, como ela voltou como ela veio naquele primeiro instante, naquele primeiro momento, para trazer harmonia para o mundo. O que nós podemos fazer para que essa harmonia tome o mundo novamente, tome nossas vidas novamente, e a gente seja agraciado, abençoado por Oxum, que é a harmonia por excelência? Porque eu não estou vendo essa harmonia toda, eu estou vendo as pessoas cada vez mais perturbadas. Eu estou vendo cada vez mais as pessoas se degradando. Eu estou vendo cada vez mais as pessoas em desarmonia. O contrário da harmonia. Então está faltando o Oxum aí. Está faltando essa água que acalenta a vida. Essa água que nos torna mais calmos, mais tranquilos, mais perceptíveis, mais sensíveis, mais amorosos. Porque a harmonia requer amorosidade. A harmonia requer uma atenção imensa ao outro. A harmonia requer um cuidado imenso ao outro. A harmonia requer toda uma formosura com o outro. Entende o que eu estou dizendo? Então faz necessário a gente pensar a vida, a gente pensar as coisas dessa forma incomensurável. Senão a gente fica enterrado no sacrifício, fazendo. A gente entra no mecanicismo, né? Num ato de fazer, e a gente esquece do principal, que às vezes o principal não é o fazer. Muitas das vezes o principal é não fazer, né? Mas não fazer com o intuito de perceber melhor as coisas, né? Porque a gente pode cair no autômato de estar fazendo, e a pessoa não para de fazer. Ela não consegue perceber que esse fazimento, que esse fazer desmedido está impedindo ela de ver as coisas que de fato ela precisa ver. Então a gente precisa de ver as nossas faltas. O que está faltando, né? Para eu alcançar primeiro essa harmonia no meu micro e para eu contribuir com essa harmonia do macro. Os problemas do mundo são problemas nossos. Os problemas do mundo têm a ver conosco. As demandas do mundo são demandas nossas. As demandas da sua família são suas. A demanda dos seus amigos são suas. Nós não vivemos sozinhos nesse mundo. Não transforme a sua vida numa bolha. Você vive em relação. Você vive para relacionar. Então, as demandas dos outros, as demandas da sua família, dos seus amigos, do seu companheiro e da sua companheira são demandas suas também. Porque somos seres de relação, nós estamos relacionando. Esse discurso do que eu vivo numa bolha, do que esse discurso individualista, né, a qual somente eu resolvo o meu, você se vira, esse discurso não combina com as nossas práticas de comunalidade. Nós praticamos uma tradição que possui práticas de comunalidade. Os nossos modos de fazer, nossas formas de fazer são formas comunais, são formas de comunidade, são formas de comunalidade. Nós fazemos em confluências, nós não fazemos sozinhos. Nós não fazemos nada sozinhos. Nós fazemos em comunalidade. Então o problema do meu irmão, da minha mãe, do meu amigo, do meu vizinho, do meu irmão de terreiro, do meu etc., são problemas também meus. Não são problemas que eu devo tapar os olhos e fingir que eu não estou vendo, porque não é problema meu. É problema seu, sim. Qualquer problema que está ao teu redor é problema seu, sim. Você não precisa responsabilizar pelo problema do outro, né? O outro tem que responsabilizar pelo teu próprio problema. Mas se você está perto disso,
Se você se sente atingido de alguma forma por isso, se você está inserido num contexto onde há problema com uma pessoa, você é partícipe, você é co-participante do problema e da solução do problema. Então você deve contribuir, você deve ajudar a pessoa a dissipar esse problema, a resolver esse problema. É assim que a gente harmoniza o mundo. É assim que a gente faz o papel de Oxum, ou o papel que Oxum fez naquela primeira hora. Todos nós somos de Oxum, já diz a cantiga. Todos nós precisamos de agir como Oxum muitas das vezes. Se ausentar da guerra, se ausentar de pegar em armamento bélico, se ausentar da violência e usar da amorosidade, da complacência e do cuidado. Eu sou Xangô com Oxum. O orixá da minha cabeça é Xangô com Oxum. Eu gosto muito dessa combinação, porque Xangô muitas das vezes é muito duro. E eu muitas das vezes sou muito duro, eu sou muito rígido, eu sou muito exigente. Comigo as coisas não são lé com cré. Comigo as coisas são certeiras. É ou não é. Comigo não tem meio termo. Eu não arredo o pé de princípios que são muito caros a mim. Da verdade, da ética. Né? Eu não abro mão de certas coisas. Comigo não tem erro. Eu não dou margem para o erro, não dou margem para a coisa errada. E eu sei que isso me leva, muitas das vezes, a ser uma pessoa exigente, a ser uma pessoa rígida. Né? E eu sei que eu tenho isso muito forte dentro de mim. Mas Oxum, que é o meu segundo orixá, vamos dizer assim, ela me dá o aconchego do coração e a abertura para a amorosidade. Mas eu também não consigo ter uma amorosidade sem noção. Eu não consigo também ter uma amorosidade burra. Eu não consigo também ter uma amorosidade obsoleta. Porque se você é muito bom, é um problema. Se você é muito mal, é um problema. Então você tem que buscar ali o meio termo, o limite. O limite é sempre o seu limite. O limite não é o do outro. O outro não pode te impor limite a não ser o limite dele mesmo. O outro não pode dizer para você qual é a pertinência do seu limite, qual é o nível do teu limite. O nível, a pertinência do teu limite é você quem impõe. E você precisa de colocar o teu limite. Sim, não, vou pensar, hoje não, amanhã talvez, não consigo, não dou conta, consigo até aqui. Isso são limites. Não posso te ajudar assim, posso te ajudar de outra forma. Porque se você não coloca limites, as pessoas vão te consumindo, até que chega um momento que você não dá conta. E quando você não dá conta mais, é porque você esqueceu de colocar limite. Então o limite é muito importante. Porque uma amorosidade sem noção, uma amorosidade sem consciência, ela entra na perversidade e na toxicidade. Muitos relacionamentos de amizade, muitos relacionamentos amorosos são tóxicos porque se ausentam o limite. Muitos relacionamentos são tóxicos porque as pessoas não sabem colocar limites. Você tem que saber colocar limite, você tem que saber a hora que você precisa de levantar da mesa. Né? Você tem que saber a hora. Agora é a hora de levantar. Basta. Você tem que dar um ponto final, às vezes, para as coisas. Vai doer, vai sangrar, você vai chorar, ou não. Ou você vai abrir uma garrafa de vinho, um vinho português, que eu gosto muito, mas você pode escolher outro. Você abre uma garrafa de vinho, toma uma taça de vinho e vai celebrar a sua existência. Tem isso também. Tem gente que chora, tem gente que sofre, e tá tudo bem a pessoa sofrer. Mas tem gente que abre uma garrafa de vinho e bebe o vinho inteiro. Eu acho que as duas coisas são válidas. Você pode beber a garrafa de vinho, você pode beber o engradado de cerveja inteiro, você pode beber a cachaça 51, não importa. Como você pode chorar por dias, por semanas, também não importa, porque isso é sua inteireza.
porque isso é a sua particularidade. Ulisses, muitos odus falam dessa capacidade de você lidar com você mesmo e de você aceitar quem você é. Como eu não estou estudando, analisando especificamente este ou aquele odu, não estou preocupado em citar isso ou aquilo, mas muito mais preocupado, partindo da divindade que eu estou falando hoje, que é o Oxum, falar daquilo que é mais pertinente para essa divindade. Como eu estou falando de Oxum, eu estou dando ênfase àquilo que Oxum é, aquilo que Oxum veio fazer no mundo. Por mais que Oxum é celebrada como a divindade, o orixá da beleza, da prosperidade, da sensualidade, da vaidade, como queira, da feminilidade, como queira, Oxum é, por excelência, a divindade da harmonia. Oxum é a divindade que trouxe a harmonia para o mundo. Isso está lá no Odu Oxeturá. Tá? Vocês podem, se quiserem, eu tenho esse Odu traduzido, são mais de 10 páginas, é um verdadeiro conto, é um verdadeiro relato de como foi a chegada de Oxum no Aie. Tá? Ela foi esquecida, ela foi deixada para trás, ela é a 17ª divindade que veio para a Terra no Odu Oxeturá, e aqui ela veio unicamente para trazer harmonia. Por isso que eu chamo ela de mãe que nutre a vida. Oxum, a mãe que nutre a vida. Oxum está sempre nutrindo, porque se ela para de nutrir, as coisas desarmonizam, as coisas desandam, né? Então, tudo que está fundamentando a minha fala aqui, respondendo prontamente Ulisses, é o Odu Oxeturá, que é esse Odu de Oxum, que é esse Odu ligado a Exu e a Oxum, e um Odu que representa a harmonia. E a harmonia nesse sentido macro de nutrição da vida, de nutrição da existência. Mas eu estou falando de coisas práticas. As minhas lives não consistem em compartilhar com vocês o que já está batido. Eu não vou fazer uma live às 8h30 da manhã para poder compartilhar com vocês historinhas de orixá. Vocês querem historinhas de orixá? Existe um calhamaço dessa grossura chamado Mitologia dos Orixás, do Reginaldo Prandi, que conta várias histórias sobre os orixás. Ou vocês podem também adquirir outras literaturas que estão aí disponíveis que vão contar essas histórias. Nada contra essas histórias, nada contra esses itãs, pelo contrário, eu amo muito eles. Mas eu não posso gastar 1 hora de uma live para contar coisas, para falar de coisas que já estão batidas, coisas que vocês acessam facilmente, coisas que todo mundo está falando. As lives ou o café com o Olu Adelonã é um momento único onde o Olu Adelonã compartilha com seus internautas uma abordagem atual da sua relação com o orixá, com o ifá, com o Odu. A pegada do café com o Olu é atualizar a tradição de ifá e orixá para o mundo de hoje. Eu não vou ficar falando o que essa gente está falando, o que o TikTok fala, um monte de baboseira, Não estou afim daquilo. Aquilo está batido, aquilo está repetitivo, aquilo é chato, aquilo é maçante, mas tem quem consome aquilo. Então eu aproveito esse café com o Olu Adelonã, que é quando eu já acordei às 7h30, levantei, me organizei, e às 8h30 eu sento aqui, nesse espaço de meditação, aqui na minha casa, aonde eu rezo, aonde eu oro, aonde eu medito. É um espaço todo equipado para eu estar na presença do divino, do sagrado. Eu sento aqui para compartilhar com vocês a minha relação com o Ifá, com o orixá, no mais além. O café com o Olu Adelonã está preocupado com mais além, não com repetitivo. Tem muito papagaio dizendo por aí a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. E eles ficam brigando entre eles, quem diz mais, quem diz melhor, quem é mais puro, quem tem pedigree, quem é mais fiel. Eu estou pouco me lixando para essa gente, eu nem consumo esses conteúdos, eu acho eles umas baboseiras, eu acho eles uma patifaria, eu acho aquilo um desserviço à tradição de Ifá e Orixá.
Nós precisamos de reflexão. Nós precisamos de avançar. Nós precisamos assegurar a tradição dos nossos antepassados no aqui e agora, no hoje da nossa história, nesse momento de mundo presente. Essa gente brigando, quem é melhor, quem é pior, eu já desisti disso, eu já estou longe disso há muito tempo, já não comecei ontem, não estou praticando o Ifá desde o ano passado, são 20 anos de percurso nessa história. E eu dizia ontem que eu já estou ficando velho. Gente, eu estou ficando velho. E eu estou adorando ficar velho. Vocês acreditam? Que eu estou adorando ficar velho? Porque o velho vai dando menos importância a coisas, a balela, as coisas fúteis, a mesquinharia. Então eu não estou afim, não estou nem um pouco afim desse tipo de patifaria, de mediocridade, de balela. Não vou entrar nisso. Aqui é o café com o Lua de Lunan e a abordagem é a minha. Todo mundo é bem-vindo, todo mundo é aceite, todo mundo é acolhido, mas é o meu momento de compartilhar com o mundo as minhas impressões, a minha própria experiência e como eu percebo a tradição de Ifá, a tradição de Orixá na relação com o mundo a partir do Brasil, a partir da nossa terra, a partir da nossa gente, a partir dos nossos costumes. Eu sou brasileiro, eu sou um africano nativo na diáspora brasileira e eu faço a tradição de Ifá, eu faço a tradição de Orixá a partir do Brasil. É esse o meu pacto civilizatório, é este o meu lugar de fala, é este o meu compartilhamento com vocês. Que a Mi Oxum, a divindade da harmonia, a divindade do rio, a divindade das águas, Orixá Odô e a Mi Oxum nos abençoe, nos proteja, nos guarde no dia de hoje. E que todos nós possamos celebrar o Oxum nas nossas mães, nas nossas avós, nas nossas filhas, nas nossas sobrinhas, nas nossas primas, nas nossas colegas de trabalho, nas mulheres que estão próximas a nós. Homens, respeitem as mulheres. Não sejam tóxicos, não sejam violentos, não sejam facínoras. Homens, aprendam a amar as mulheres. Coloquem tapete vermelho para as mulheres. Quando forem discutir com as mulheres, discutem com harmonia, discutem com precisão, discutem com amorosidade. E quando em algum momento as coisas não fluírem da forma agradável, peça desculpa, peça perdão. Não deixe uma mulher dormir magoada com você. Não deixe uma mulher dormir com rancor sobre você. Então aprenda, homens, a ceder. Aprendam, homens, a abandonar a masculinidade tóxica. Aprendam, homens, a trazer para si o feminino e a amorosidade da vida. Respeita as mulheres. Amam as mulheres. Não estou pedindo para os homens serem submissos. Não estou pedindo para os homens serem subjugados. Homens, sejam masculinos. Seja pai, seja irmão, seja namorado, seja companheiro. Sejam homens, porque vocês são homens. Mas se abram para a amorosidade. Se abram para o afeto. Se abram para o feminino, porque masculino e feminino é o que integra a gente por inteiro. Todos nós carregamos o feminino e o masculino dentro de nós. Homens carregam o masculino e o feminino, mulheres carregam o feminino e o masculino. Nós, homens, precisamos de um reaprendizado. Nós, homens, precisamos de uma reeducação, ou de uma educação, melhor dizendo, para o amor, uma educação para o afeto, uma educação para o feminino. Não é sobre ser capacho das mulheres, é sobre integrar a força do feminino dentro de nós, que respeita os processos, que acolhe os processos, que delibera a amorosidade, que delibera os afetos, a paciência, o acolhimento. Que a gente precisa muito, nós homens, aprender com as mulheres o manejo da vida, o manejo que equilibra a vida, o manejo que harmoniza a vida. As mulheres são harmônicas, nós homens somos bélicos. Então a gente precisa abrir mão dessa capacidade bélica, dessa capacidade violenta que há em nós, para a gente lançar mão
da harmonia, da pedagogia da harmonia, do conhecimento da harmonia, do aprendizado da harmonia que as mulheres podem nos ensinar. Eu concluo por aqui esse café com Oluo dessa quarta-feira, 25 de junho de 2025. Que Oxum nos abençoe, que Oxum nos agracie, que Oxum seja por nós todos os dias de nossas vidas. Axé, axé e axé. Oreiê-o, 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 Iaominibu, oreiê-o, axé, axé e axé.